Fala galera, esse é mais um vídeo aqui no Escurecendo dos Fatos, pra gente comentar um pouco algumas notícias que foram repercutidas aí durante a semana e que é interessante a gente comentar um pouquinho. Bom, vamos começar falando desse caso do rapaz de 17 anos que acabou sendo preso, açoitado e humilhado por dois seguranças de um supermercado. Eu confesso que eu não vi o vídeo. Acho que tem alguns gatilhos que é melhor a gente evitar, né, de ver. Mas eu li tudo que tinha para ler sobre e a gente percebe, muita gente falou muita coisa, então não vou entrar em alguns detalhes, acho que não precisa. Mas tem algumas coisas que vale a pena a gente falar. Como, por exemplo, o fato das imagens terem sido divulgadas. Por que é importante a gente falar sobre isso? Esse é o retrato da sensação de impunidade que as pessoas têm relacionadas a alguns crimes. Porque não basta eu fazer tudo isso, açoitar e humilhar uma pessoa. Eu também vou filmar e vou distribuir essas imagens porque eu sei que não vai acontecer nada comigo. Então essa sensação de impunidade que se tem quando se comete alguns crimes, e principalmente quando se comete alguns crimes com pessoas pretas, é algo que a gente precisa falar e é algo que é muito sério. Então acho que vale a pena a gente ressaltar isso. O delegado do crime já se manifestou, disse ter ficado realmente abismado e que esse crime o remeteu ao tempo de escravidão, onde pretos eram açoitados em praça pública. E foi realmente o que aconteceu, porque que é uma praça mais pública do que as redes sociais, do que a internet, né? Então foi uma repetição moderna, né, desse período de escravidão. Muito se falou de abolição nesses últimos dias, né, acompanhado da pergunta: abolição para quem? E é um assunto que a gente tem realmente que falar, mas acho que não com esse enfoque de abolição para quem, mas abolição até quando? Até quando que dura esse processo de abolição? Porque a gente não teve um final na abolição, a gente teve uma data, início, e isso continua até hoje, esse processo abolicionista continua até hoje, é um processo que não foi encerrado, né? É como se a gente tivesse uma abolição ainda em aberto. Então acho que não seria nem abolição para quem, mas abolição até quando, né? Então a questão é que enquanto a gente ainda tiver esse processo em andamento, esse processo não finalizado, nós vamos continuar tendo aí jovens negros sendo sufocados e mortos em shoppings, vamos ter famílias pretas tendo carro alvejado com 80 tiros, furadeiras confundidas com armas, celulares confundidos com pistola, guarda-chuva confundido com fuzil. Esse genocídio nunca vai acabar enquanto esse processo estiver ainda em aberto e não for finalizado, né? E a gente não enxerga uma solução fácil e a curto prazo para tudo isso. Bom, então foi decretada a prisão dos dois seguranças, né? A gente começa a pensar que vai ser feita justiça no caso, e quando é divulgado a foto dos dois seguranças, a gente vê que os dois também são negros. Se os dois seguranças eram pretos, logicamente, racismo parte dos pretos, não o contrário, né? Com certeza você já ouviu alguém falar ou já viu algum comentário nas postagens sobre esse assunto, que exatamente por isso, dos dois seguranças serem negros, as pessoas falarem que o racismo parte mais de gente preta do que o contrário, né? Não é incomum ver as pessoas falando isso, mas a realidade é bem diferente, né? Isso é só a prova de que realmente o racismo ele está tão estruturado na sociedade, está tão arraigado realmente, que até mesmo os pretos acabam reproduzindo isso de alguma forma. E a branquitude acaba criando situações que nos separam e nos colocam contra nós, e quando conseguem fazer isso, eles são os primeiros a falarem: tá vendo? São vocês que têm esse preconceito, são vocês que se auto-segregam, o racismo parte de vocês. Mas na realidade não é bem assim que acontece. Então existe sim uma reprodução de racismo por parte
de pretos, mas na maioria das situações essa reprodução acontece por eles tentarem se encaixar em uma parte da sociedade que não condiz com a realidade deles, tentar se encaixar em uma parte embranquecida da sociedade. Isso, na teoria, acontece, mas a gente pode linkar com a segunda notícia que aconteceu, que eu queria comentar, que é o caso do vereador Fernando Holliday, que foi chamado de macaco na Câmara de São Paulo por um outro vereador, e que o Holliday é preto, é homossexual e defensor da direita e vai contra a maioria dos movimentos negros. Disse, inclusive, tem uma declaração dele dizendo que a gente, na verdade, importou o que é o movimento negro dos Estados Unidos para cá, e porque nos Estados Unidos teve essa separação física, essa separação visível mesmo de raça, de você ter bairros de pretos e bairros de brancos, você ter banheiros para negros e banheiros para brancos. E aqui ele fala que a gente não tem essa separação racial, essa segregação. Então que a gente acabou importando esse movimento e que aqui isso não tem muito a ver. É óbvio que é uma grande besteira, apesar de a gente não ter essa separação visível para todas as pessoas. Quem é preto sente essa separação, sente que não é aceito em determinados lugares. Quem nunca foi seguido por um segurança dentro de uma loja, dentro de um shopping, você sabe os lugares que você é bem aceito e os lugares que você não é bem aceito, não é bem tratado, não é bem atendido. Então a gente sabe que existe sim essa separação, mesmo que ela não seja visível para todas as pessoas, principalmente para a branquitude. Então, apesar dessas declarações dele ser contra o movimento negro, ele postou esse tweet que perguntando cadê o movimento negro, dizendo que só não foi a favor dele por ele ser um vereador de direita e não de esquerda. Eu vi muita gente teoricamente comemorando e isso acho que não é uma coisa pra gente comemorar. Tem sim que servir de lição para ele, de ver que o racismo está aí, né? É muito fácil a gente passar por esse tipo de situação. E principalmente a lição maior que fica é que a gente ser contra o movimento negro não vai fazer a gente ser tratado como branco por eles. Em algum momento da vida, a pessoa acaba passando por esse tipo de situação. E foi o que aconteceu com o Fernando, que sirva de lição, mas acho que não é um caso para a gente comemorar enfim. Outro termo que foi bastante utilizado nesses últimos dias, exatamente por a gente ter essa situação de um negro contra o outro, foi capitão do mato. Já tivemos até pessoas que foram processadas. O Ciro Gomes, no período eleitoral, foi processado por ter usado esse termo e foi acusado de racismo aí. Mas se a gente for olhar o porquê disso, né, o capitão do mato era alguém que ele era realmente, não eram só negros, mas na maioria eram, e que eram realmente especialistas em outros negros. Então ele tinha um contato de um longo tempo com os escravos, então ele acabava conhecendo esse escravo até psicologicamente. Então ele sabia ali quem eram os escravos que eram mais propensos a fugir, para evitar que essa fuga, se essa fuga acontecesse, ele sabia como esse escravo ia agir, né? Ele sabia a idade que esse escravo tinha, então, consequentemente, se ele ia precisar parar mais ou parar menos, se era a primeira vez que ele ia estar fugindo, e tudo isso influenciaria na forma como esse escravo agiria durante a fuga. E o capitão do mato, ele sabia disso. Então, ele conhecia a realidade do escravo. Se a gente pegar hoje uma pessoa que cresce como negro, logicamente, e que conhece as pautas do movimento negro, conhece os motivos por trás dela, ele vai ter mais argumentos contrários a isso, ele vai saber exatamente o que falar também para que ele possa acabar, de certa forma, convertendo outros negros para que vá contra esses movimentos. Então não é um termo absurdo de se usar para esse tipo de caso, né? 14 anos após a sua estreia nos Estados Unidos, a série Todo Mundo Odeia o Chris pode ganhar uma nova temporada.
existe o interesse do diretor em dar sequência à série, que traz aí o cotidiano de uma família negra, agora com todos os personagens já adultos. O filme Just Mercy ganhou o primeiro trailer nesses últimos dias e o filme retrata a história de um advogado negro, ativista social, formado em Harvard, que se muda para o Alabama para ajudarem ali jovens negros que estão no corredor da morte e que foram acusados injustamente ou que não tiveram um auxílio jurídico apropriado. O elenco do filme conta com atores como Jamie Foxx e Michael B. Jordan, que brilhou recentemente em Creed 2 e também Pantera Negra. O filme estreia no Festival de Toronto em setembro, mas para os cinemas do mundo inteiro a estreia está prevista apenas para janeiro de 2020. Aconteceu na última sexta-feira em São Paulo um evento intitulado Troca-Troca, que é uma iniciativa do Roger Cipó e que traz à tona debates sobre masculinidades negras. É muito importante isso, porque nós vivemos na sombra de uma imagem de masculinidade criada pelo homem branco hétero. E esse modelo de masculinidade é não só tóxico, quanto também nos priva de afetividade com os nossos, né? Esses debates e esse evento vem com a proposta da gente reconstruir essa narrativa sobre o que é e como deve ser a masculinidade, mas partindo aí da nossa percepção do que nós vemos como modelo ideal de masculinidade. O evento tem acontecido mensalmente, é só em São Paulo, não pude comparecer, mas acompanhei o que o Roger Cipó trouxe aí nas redes sociais, inclusive se você não segue, tá aí o IG dele, Roger Cipó. E realmente é um evento que tende a rodar o Brasil, porque é um assunto que a gente vê sendo debatido muito pouco e que é muito importante para a gente ter uma forma de masculinidade mais saudável e mais afetiva e mais humanizada, principalmente, porque o que a gente mais vê acontecer é a desumanização do homem preto. E esses debates vêm realmente para a gente reconstruir essa narrativa, é uma iniciativa muito legal e muito necessária, inclusive, para o povo preto no geral. Não trouxeram a guerra pro nosso terreiro. Se é nós contra nós, nós que morre primeiro. Não trouxeram a guerra pro nosso terreiro. Se é nós contra nós, nós que morre primeiro.